Olá, pessoal, dando início então a mais uma aula, ainda falando sobre radiciação, e hoje a gente vai ver como fazer o processo de simplificação dos radicais. Bom, nem sempre uma raiz ela vai ser exata, correto? Então eu posso apresentar ela de duas formas. A primeira com o valor aproximado, só que para eu saber o valor aproximado de uma raiz, tem toda uma estratégia, eu vou aproximando ou eu faço na calculadora. Mas como está falando, é um arredondamento, não é o valor exato dela. Ou eu posso apresentá-la de maneira simplificada, ou seja, com um radicando menor, com que o valor que esteja lá dentro da minha raiz ele seja o menor possível, que assim é mais fácil de eu operar. E essa aqui é a maneira mais usual, porque, por exemplo, em provas em vestibulares, a gente não tem o uso da calculadora e nem vai ficar usando o recurso de aproximação porque ele é muito demorado. Então, quando a gente está fazendo uma prova, as alternativas estão todas na forma simplificada. Assim como as frações, os radicais acontecem da mesma forma. Bom, mas para realizar então essa simplificação, a gente recorre a algumas propriedades que nós já estudamos e a decomposição em fatores primos. Tudo bem? Então, vamos ver por meio de exemplos. Desejamos calcular a raiz quadrada de 50. Legal, 50 não tem raiz exata, vamos recorrer então às nossas estratégias. Primeiro, a gente vai decompor ele em fatores primos. Então, eu vou lá, coloco a minha barrinha e vou começar a fazer a divisão. 50 é um número par, divide por 2, vai dar 25, que divide por 5, Não divide por 2, não divide por 3, então eu vou dividir por 5, que vai dar 5, que eu divido por 5 novamente, e vai dar 1. Então, perceba que o 50, ele fica decomposto como 2 vezes 5 ao quadrado, porque nós temos dois números 5 ali, ok? Bom, na sequência, agora a gente vai aplicar as propriedades da radiciação. Então, olha só, a raiz de 50, então ela pode ser reescrita como a raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Então, isso está relacionado ao conteúdo que nós estudamos. Pela propriedade da multiplicação, eu posso separar esse produto em duas raízes. Olha lá, raiz de 2 vezes a raiz de 5 ao quadrado. Mas tem uma outra propriedade que me diz que quando eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado, eu posso cortar, eu posso anular. Anula a raiz com o expoente. Então, o 2 continua dentro da raiz e o 5 fica lá sozinho fora. Então, só reorganizando, raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Então, percebam que eu tinha um radicando 50 e agora eu reduzi ao radicando 2. Por isso, se chama simplificação. Um segundo exemplo. Agora vamos calcular a raiz cúbica de 216. Não é mais quadrada. Porém, o processo é exatamente o mesmo. Decompomos o 216 em fatores primos. Então, ele é um número par, ele divide por 2, que dá 108. Que eu divido por 2 novamente, que dá 54. Que eu divido por 2 vai dar 27. 27, vou para o próximo número primo, que é o 3. Dividido por 3 dá 9. Que dividido por 3 dá 3. Que dividido por 3 dá 1. Então, a decomposição do 216 fica 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Na sequência, então, aplicamos as propriedades da radiciação. Vamos lá. Então, eu estou calculando a raiz cúbica de 216. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Usando a propriedade do produto, eu vou separar essa multiplicação em duas raízes, em dois radicais. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Pela propriedade, esse expoente, cubo, se anula com o índice, que também é o cubo. Sobra só o 2 vezes o 3. 2 vezes 3, 6. O que significa, então, que o 216 possui raiz cúbica exata, que é 6. Agora vamos dar início, então, à nossa resolução de exercício sobre a simplificação dos radicais. O exercício 1 nos diz o seguinte: por meio da simplificação de radicais, podemos obter raízes de números primos. Conhecendo o valor aproximado dessas raízes, pode-se obter um valor aproximado para cada raiz dada. Faça a simplificação das raízes dadas e, tomando como referência os valores aproximados a seguir, determine o valor aproximado de cada raiz. Ou seja, ele está dando para nós a raiz de 2 e a raiz de 5, aproximadamente.
E de posse desses valores, ele quer que a gente resolva a raiz de 18 e a raiz de 20. Bom, primeiro, então, nós precisamos fazer a fatoração desses valores, ok? Então, eu tenho que pegar o 18 e fatorar. Vamos lá. Então, 18, ele divide por 2, que dá 9. O 9 só divide por 3, que dá 3, que divide por 3, que dá 1. Então, a fatoração do 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, eu vou vir aqui e vou substituir. 2 vezes, nós temos 2, 3, então 3 ao quadrado. Feito isso, eu vou usar a propriedade de radiciação para separar esses dois números de dentro da raiz. Uma vai ficar a raiz de 2 e a outra a raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? Raiz quadrada de 2 nós temos no enunciado. Ela é aproximadamente 1,4. E a raiz quadrada de 3 ao quadrado, nós já estudamos uma propriedade que diz, quando o índice e o expoente são iguais, então raiz quadrada, o índice é 2, então eu posso cortar e sobra só o que estava dentro da raiz. Então, restou para mim 1,4 vezes 3. Resolvendo essa multiplicação, a gente chega que a raiz quadrada aproximada do 18 é 4,2, ok? O mesmo vamos fazer aqui com o 20. Então, primeiro, fatoramos o 20. Divide por 2, que dá 10, que divide por 2 novamente, que dá 5, que divide por 5 e dá 1. Colocando essa fatoração dentro da raiz, então nós temos 2 ao quadrado vezes 5, ok? Utilizando a propriedade que me permite separar isso aqui em duas raízes. Raiz quadrada de 2 ao quadrado e raiz quadrada de 5. Olha lá, de novo fazendo uso da propriedade. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Corta o índice com o expoente, sobra o 2. E a raiz quadrada de 5 nós temos no enunciado, que é 2,2. 2 vezes 2,2, então a raiz quadrada do 20 é aproximadamente 4,4, ok? Partindo para o próximo exercício, simplifique os radicais dados em cada item. Então, aqui é só a simplificação. Então, nós vamos fazer a fatoração e, após a fatoração, a gente resolve, então, a simplificação. Vamos lá. Fatorando o 242. Dá para dividir por 2, que vai dar 121. 121 só divide por 11, que vai dar 11, que só divide por 11, porque é um número primo, e dá 1. Então, o 242 pode ser escrito como 2 vezes 11 ao quadrado. Utilizando a propriedade separando em duas raízes. Raiz de 2 vezes a raiz de 11 ao quadrado. Usando a propriedade que nós já estudamos, cortamos a raiz quadrada com o elevado ao quadrado e sobra raiz de 2 vezes 11. Para ficar mais organizadinho, colocamos o 11 na frente e a raiz de 2 na sequência, ok? Só por uma questão de organização. Com o 300, o mesmo processo. Fatoramos inicialmente 300. Dividido por 2, ele vai dar 150. Ainda é número par, dá para dividir por 2, que dá 75. Não dá mais por 2, o próximo é o 3. 75 dividido por 3 é 25. 25 só divide por 5, que dá 5. Que divide por 5, que vai dar 1. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 300 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Separando todo mundo. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Corta a raiz com o expoente de quem tem. Então, ficou 2 vezes. O 3 não tem como simplificar, fica dentro da raiz. E aqui só o 5. Aí nós podemos juntar. 2 vezes 5, 10. E repetimos a raiz de 3. Ok?
Na letra C, raiz cúbica de 16. Agora mudou para cúbica. Não vai mudar nada. Faz primeiro a sua fatoração. Então, 16 divide por 2 que dá 8, divide por 2 que dá 4, que divide por 2 que dá 2, que divide por 2 que dá 1. Só que olha só, aqui eu tenho raiz cúbica. Para eu poder cortar o expoente com o índice, eu preciso ter um número elevado ao cubo. Então, eu vou pegar esses 3 e vou escrever assim, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3. E sobrou um 2 aqui embaixo sozinho. Coloca ele aqui, ok? Por que eu fiz isso? Porque agora que eu vou separar 2 elevado a 3 em uma raiz e o 2 sozinho na outra, eu vou poder fazer a simplificação nesse primeiro, certo? O 3 lá de fora com o 3 aqui de dentro. Sobra só o 2 vezes a raiz cúbica de 2. Na letra D, raiz cúbica novamente, mas agora de 270. 270 é um número par, eu começo dividindo por 2, que dá 135. 135 divide por 3, que vai dar 45. Que divide por 3 novamente dá 15, que divide por 3 de novo que dá 5, que é primo, só divide por 5 e vai dar 1. Então, a nossa raiz de 270 vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes 3 elevado ao cubo, porque nós temos 3 números 3, vezes 5. Separando todo mundo. Raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 5. Corto os expoentes, o índice e o expoente do 3, então fica raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes a raiz cúbica de 5. Pessoal, nós podemos multiplicar a raiz cúbica de 2 pela raiz cúbica de 5, ok? Então, eu deixo 3 aqui na frente, repito a raiz cúbica e 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho como resposta 3 raiz cúbica de 10. E o último exercício é a mesma coisa, só que agora com letrinhas. Então, ele quer a raiz cúbica de x à sexta, y à décima e z à nona. Bom, para eu conseguir cortar e simplificar alguma coisa, eu tenho que tentar colocar esses valores com expoente 3, porque trata-se de uma raiz cúbica. Mas primeiro, então, eu vou separar cada um na sua raiz. Então, vai ficar assim, raiz cúbica de x à sexta, vezes a raiz cúbica de y à décima, dividido pela raiz cúbica de z elevado a 9. Bom, agora eu começo a fatorar, certo? O x elevado a sexta eu posso simplesmente usar a propriedade, que fala com que eu posso fazer a raiz virar um expoente fracionário, olha só. Porque 6 divide por 3. Só que no y isso não vai ser legal. Por quê? Porque o y está elevado a 10 e 10 não divide por 3. Então, a gente pode fazer assim. Vamos fazer esse y ficar dessa maneira aqui, ó. Um y elevado a 9, porque 9 divide por 3. E aí a gente coloca o outro aqui, 10. Legal. O z, ele está elevado a 9. 9 divide por 3. Então, posso usar a propriedade do expoente. Vamos lá. X elevado a 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. Vezes. Vamos usar a propriedade aqui e separar em duas raízes. Raiz cúbica de y à nona, vezes a raiz cúbica de y, dividido por z, 9 dividido por 3, então o z fica elevado a 3. Então, só falta a gente arrumar o y agora. Vou subir e continuar aqui, ok? X ao quadrado vezes. Agora eu tenho raiz cúbica de y à nona. Então, eu coloco y elevado a 9 dividido por 3. Essa outra raiz não tem o que fazer. Fica a raiz cúbica de y dividido por z ao cubo. E agora nós finalizamos.
x ao quadrado. Y elevado a 9 dividido por 3 é 3. Raiz cúbica de y dividido por z ao cubo. Opa! Dividido por z ao cubo e não ao quadrado. Certo? E aí nós temos como alternativa correta a alternativa E.